Isso aqui, ó, é gigante. Isso aqui, ó, Clube de Regatas Vasco da Gama. E nada mais. Todos os amores que eu tive és o mais antigo. O Vasco é minha vida, minha história, é meu primeiro amigo. E quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, por que eu te amo. Eu levo a cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro, e eu não paro. Vamos, classificamos, porra. Vamos, ó. Mídia falou, Botafogo é fácil. Mídia falou, Vasco já não é eliminado. Passa Botafogo, tranquilaça, é Botafogo, sei o quê. Escute uma coisa. Isso aqui, ó, gigante. Clube de Regata Vasco da Gama é um colossal, é um time colossal, gigantesco. Duvida dele mais, que ele vai e te dá a resposta aqui, ó. Te dá a resposta. Camisa pesa, tá? Camisa pesa. Camisa pesa em campo, tá? Todo mundo falando que não é da Vasco, não sei o quê. Quando o Botafogo fez o gol, os caras falaram, agora o Botafogo vem pra cima, vai fazer o gol, vai fazer o segundo. Vai muito. Esqueceu que tá enfrentando uma camisa gigante, um time, ó, grande, de camisa gigante, pesada e que tem história. Tem história no futebol. Ah, vem de anos ruins aí, anos antes de ser campeão de nada. Beleza. Mas ainda existe aqui, ó, uma camisa gigantesca, centenária. Uma camisa, ó, forte, pesadíssima, que quando entra em campo, pode estar em má fase, pode estar o que seja, vai jogar com garra e vai buscar a classificação na marra. Pode ter um elenco pior, pode ter tudo pior, mas vai buscar na marra. Na marra. Esse time é gigante. Botafogo entrou com salto alto de passou minhas ovas. Isso aqui, ó, é Clube de Regata Vasco da Gama e nada mais. Respeita o Vasco. Não é à toa que o Vasco tem mais de 30, 40 vitórias a mais que o Botafogo. É 136 a 90. Então vamos marchar a bola aí, Botafoguense, que veio de zoação, já passamos, que não sei o quê. Não fizeram resultado em casa, agora já era? Olha lá o que já era lá, ó. Passamos, classificamos, isso aqui, ó, gigante. Tem que começar a respeitar. Tetracampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Mercosul, campeão do Sul-Americano de 48. Então tem que respeitar. Isso aqui, ó, é gigantesco. Tem que respeitar. Pode estar vendo uma fase horrorosa, uma fase aqui, mas quando tá disputando, tem que botar o Vasco ali como favorito. Porque esse time aqui, ele gosta de surpresa. Ele gosta de surpreender o povo. O povo tá falando, não vai ganhar nada, o time não vai ser o quê, já vai sair. E ele passa na marra. Ele passa na marra. Porque isso aqui, ó, tem camisa, que é gigante. Isso aqui é gigante. Mas vamos embora lá agora, falar um pouquinho sobre o jogo da partida. Gostei do primeiro tempo do Vasco, assim, na medida do possível. Porque o Vasco, no início do jogo, anulou o Botafogo um pouquinho ali no início do jogo ali. Não digo não no sentido de que o Botafogo teve ação no ataque. O Botafogo teve. O que o Vasco fez foi que o Botafogo chegava no setor de ataque e não tinha criatividade para fazer nada. Vamos voltar um pouquinho atrás aqui e fazer um retroceder um pouquinho. Vasco ali, quando o Diniz estava meio que voltando da parada da Copa do Multiclubes. O que aconteceu? Vasco chegava no ataque e não progredia. Chegava no ataque e não progredia. Não tinha chance, não criava chance. Foi o que o Botafogo fez no primeiro tempo praticamente todo. Chegava no ataque e não progredia. Chegava no ataque e progredia. No do Vasco, era o Vasco que não tinha ofensividade, não tinha capacidade naquela época ali de conseguir fazer a jogada. Não estava conseguindo. Hoje não. Hoje, no Botafogo, o que aconteceu foi o Vasco, no setor final do campo, estava anulando tudo contra a jogada do Botafogo. Na única que o Vasco errou, saiu o gol de empate do Botafogo. Mas primeiramente, vamos lá começar a analisar o lance de ataque do Vasco. Uma belíssima cobrança de falta de um jogador que jogou muito hoje. Vem fazendo ótimas partidas nos últimos jogos. Vem sendo importantíssimo. Já não pode mais sair do time titular. Já é um jogador que, se sai do time titular, o time morre. Até que hoje, quando ele saiu, botou o Matheus França, não foi tão bem, mas conseguiu ali tranquilizar, o time continuou bem, mas a gente já percebeu que o Coutinho é fundamental hoje pro time do Vasco funcionar, pro funcionamento do time. Foi perfeito hoje, ele foi muito bem na partida do Vasco de hoje, ele foi um leão ali no meio de campo ali, fez uma jogada ali, teve até chance dele mesmo de matar o jogo ali para nós se classificar umas 2, 3 vezes ali. Hoje é a partida do Coutinho, e o que falar do Nuno, né? Não preciso nem falar do Nuno, o cara é um monstro de jogador. O cara volta pra marcar, o cara sabe driblar, tem velocidade, tem força e às vezes até tem um chute bom. E hoje foi coroado com mais um gol. Que contratação do Vasco foi Nuno Moreira. Foi antes do Ademar Lopes ainda, então foi mais ali Pedrinho, Marcelo Santana, então palmas pro Pedrinho.
Que contratação foi o senhor Nuno Moreira. Ele joga muita bola, muita bola. É um jogador gigante. Gigante é o Nuno Moreira. Você que assistiu a partida do Nuno Moreira, você assistiu a partida, vendo a movimentação dele em campo, tudo dele, ele é muito inteligente. Ele não é só inteligente na hora de dar um troca de passes, uma finalização, um drible, não. Ele é inteligente até sem a bola, porque ele sabe puxar a marcação na certinha, sabe se projetar para receber um passe. Bom jogador. Bom não, excelente jogador. Vasco foi certeiro na contratação desse jogador. Nesse jogo aqui eu não tenho que reclamar de muito jogador do Vasco não. Só umas pinceladas que eu tenho que dar aqui, mais ou menos aqui, que é a questão da linha alta do Vasco hoje. Que o Vasco hoje teve umas 3, 4 chances hoje. Uma deu o pênalti do Botafogo e outras duas ali que o Botafogo teve. Uma que o jogador do Botafogo ia passar e o do Vasco fez a falta na origem para não gerar o contra-ataque. E uma outra que o Jardim teve que sair dando um bicão para frente. Se eu não me engano teve outra no segundo tempo, mas foi menos perigosa. Que o Vasco subiu a linha e o Botafogo contra-ataque e o Vasco se perdeu. Foi as únicas vezes na partida que aconteceu disso do Vasco se perder na marcação. Porque hoje eu vou falar, muita gente critica, muita gente fala mal, mas hoje temos que dar braço a torcer a Hugo Moura e a Lucas Freitas na zaga. Que dupla de zaga foi os dois hoje? O Botafogo fez um gol ali num erro da zaga. Único erro no jogo. De resto, perfeito a partida dos dois, de Hugo Moura e Lucas Freitas. Muita gente fala mal dele, muita gente reclama dos dois, mas eles foram uns leões na zaga. Não deixou o ataque do Botafogo se criar. Não deixou. Bola do Botafogo chegava na zaga do Vasco ali, era o Hugo Moura cortando, era Lucas Freitas, Paulo Henrique, outro também, senhor Paulo Henrique, que muita gente achava que não ia nem entrar em campo hoje, outros falavam que ele ia entrar, mas ia jogar um pouquinho, só que estava lesionado. Jogou 90 minutos machucado e jogou muita bola, se doou ao máximo. Paulo Henrique, ele entende a camisa que tá usando. Paulo Henrique, ele entende, ó, que ele tem a cruz de Malta no peito aqui, ó. Ele entende a camisa que ele tá usando. Ele jogou muita bola do início ao fim. Teve muita chance do Vasco ganhar o jogo hoje, que as bolas começaram no pé de quem? De Paulo Henrique, que é um dos melhores do Vasco no ano. E só não tá na seleção brasileira ainda, porque é do Vasco, porque tá velho, isso aqui. Mas se ele fosse um jogador jovem, jogando, vamos botar assim, Flamengo e Palmeiras, eu tenho certeza que tava na seleção hoje. Porque joga muita bola, senhor Paulo Henrique. O cara lesionado foi um dos melhores em campo do Vasco hoje. Joga muita bola, senhor Paulo Henrique. Ali do seu defensivo do Vasco, não deu reclamar de ninguém. Nem dos que estavam em campo ali de início, que era o Piton, fez uma partida regular, boa. Os dois zagueiros foram monstros hoje. Paulo Henrique, melhor pra mim do Vasco no jogo. E o Léo Jardim ali, monstro, decidiu nos pênaltis. E em campo fez algumas defesas ali, beleza, teve o lance do pênalti. Mas ali ele não tinha o que fazer, ou era fazer o pênalti ou era tomar o gol, então não tinha o que fazer. Então, pra mim, o defensivo do Vasco hoje foi perfeito, excelente. Entrou em campo o Vasco foi ali, vamos ser sinceros, pra defender e sair no contra-ataque. Um dos gols, o Vasco fez isso, fez um gol. Tomou um, beleza, mas conseguiu continuar sua estratégia, só não fez segundo ali porque o Coutinho perdeu um gol aqui, perdeu um gol ali, que eram gols ali que podia ter matado o jogo. Então a estratégia do Vasco funcionou do minuto 1 ao minuto 90. Só teve um lapso ali durante o jogo ali, que é normal, nenhum time é perfeito 100%. Então assim, a zaga do Vasco hoje foi perfeita. E aí antes de eu falar do resto do time, eu vou entrar num jogador aqui que eu tenho que deixar um cantinho especial ali, ó. Robert Renan. O que esse cara fez hoje no Vasco não tá de brincadeira. O cara entrou com garra, entrou entendendo a camisa que ele tem, porque pelo que eu soube, a família dele é vascaína, então ele sabe o que é carregar isso aqui no peito, ele sabe. Entrou com garra, com vontade, recuperando bola, driblando, indo até o ataque para armar a jogada, recuperando bola, tirando a cabeça e fazendo o pênalti decisivo. Que importante! Foi importantíssimo esse pênalti para ele. Por quê? Aí você me diz, por quê? Quem lembra na época do Internacional? Que queimou ele lá, que fez a torcida ficar puta com ele? Queimou ele e saiu do Internacional. Queimado com a torcida. Porque ele perdeu na Copa do Brasil um pênalti cavando pra cima do goleiro do Juventude. Que era o pênalti que podia ter, se não me engano, ela classificava ou mantia como se tivesse pro Inter, não lembro. Hoje ele foi bater o último pênalti do Vasco numa situação bem parecida. E bateu bem pra caraca, acho que foi no ângulo a bola dele, bem, e classificou o Vasco. Então,
Robert Renan, hoje foi o dia do pontapé de retomar na sua carreira. Hoje ele botou... Não, eu tô aqui supondo que ele tenha feito isso, mas com certeza, ele depois deve ter pensado, minha carreira vai recomeçar aqui. Agora, esse agora vai ser o Robert Renan daqui pra frente. Foi um recomeço pra ele aquele pênalti. Foi um recomeço pra ele. Que ele deu muitos frutos no Vasco, ganhou muitos títulos, muitas coisas com o Vasco, porque hoje ele entrou ligado, ele entrou bem e ajudou muito o Vasco, que tava começando a perder muita bola ali na marcação, muita bola no meio de campo ali, que tava cansando os jogadores do Vasco. O Diniz percebeu, botou ele, deu a confiança para ele entrar em campo, ele entrou e foi leão e foi muito bem. Se não é ele ali, muito provavelmente o Botafogo vai no gol, porque o Botafogo estava em cima. E quando ele entrou, o Botafogo morreu a jogada do Botafogo. Ele foi importantíssimo. Morreu, se você prestar atenção, do minuto que o Robert Renan entra até o final do jogo, não teve mais Botafogo praticamente no ataque. Foi só Vasco no ataque. Teve um ou outro Botafogo chegando ali, mas deu Vasco no ataque. Então, ele entrou muito bem, foi importante, tanto ofensivamente, que ele que armou algumas jogadas, tanto defensivamente. Então, gostei muito da estreia do Robert Renan hoje. Primeira partida, já entrou bem, já entrou dentro decisivo. É importante pra ele, é importante pra ter uma bela caminhada no Vasco, que é importante pro jogador. Matheus França, outro que também entrou no jogo, eu vou explicar daqui a pouquinho, vamos por partes. O time do Vasco teve uma baixa logo no primeiro tempo no começo, que era o Tietê. Muito triste, né, ver que o Tietê tinha acabado de voltar de uma lesão ali. Ele vinha fazendo um bom ano pelo Vasco, que se lesiona, a gente não sabe da gravidade. Se por acaso sair a notícia de qual é a gravidade, eu venho aqui e falo com vocês qual foi a gravidade da lesão. Mas muito triste o jogador que vinha bem, vinha fazendo uma boa jogada. Ele que armava as jogadas do Vasco ali, fazia a ida de bola do Vasco. Era um leão ali no meio de campo ali, que ele era um jogador que ele ia lá atrás para marcar e ia no ataque para armar a jogada. Então ele era um ótimo jogador. E entrou um jogador no lugar dele, que é assim, a torcida do Vasco, vamos botar assim, numa percepção minha, pode ser o contrário. Boa parte não gosta dele e uma minoria só que gosta dele, do Matheus Carvalho. E hoje, o Matheus Carvalho entrou bem, marcando bem, saindo pro jogo bem. O Matheus Carvalho entrou bem. Lá no Vasco do Paiva do ano passado, lembra aquele Vasco do Paiva que tava assim, ó, passando de Copa do Brasil e passando e classificando, assim, coisa? Um dos jogadores mais importantes do Paiva, né, nesse estilo do Vasco, que tava jogando, que teve aquela época que o Vasco fez 4 vitórias seguidas, aí paulou a Copa do Brasil também, foi passando de fase na Copa do Brasil. Então, quem eram os dois volantes do Vasco? O Hugo Moura e o Carvalho. Hoje foi Barros e Carvalho, depois o Carvalho saiu, o Hugo Moura veio pro meio, no lugar dele. Então, assim, o Carvalho entrou bem no lugar do coisa, fez o que ele tinha que ter feito, que era marcação, e até armou uma jogada ali pro Vasco. Então, gostei muito da partida do Matheus Carvalho hoje. Hoje o Matheus Carvalho mostrou que ele é útil, que ele pode entrar em campo, que ele não é um qualquer, que ele vai agregar muito, porque na ausência de Jair, e se por um acaso a gente tiver uma lesão um pouco pior, temos o Matheus Carvalho ali mostrando, ó, ô Diniz, tô aqui, ó. Tô aqui, tô dormindo não, ó. Tô aqui pra ser a solução. Então gostei, parabéns pro Matheus Carvalho, gostei muito, palmas pro Matheus Carvalho, ó. Gostei da partida dele hoje, boa partida, não comprometeu muito a partida do Vasco, então positivo também do Matheus Carvalho. Ao lado dele, um leão, desde que voltou pro Vasco, já vinha fazendo isso bem no América Mineiro, mas desde que voltou pro Vasco, o senhor Barros, um leão em campo. Ele arma a jogada, marca bem, defende bem. Me fala uma coisa que o Barros fez de mal no Vasco desde que ele voltou. Nada. Perfeito, Barros. Foi importante essa adaptação para ele no profissional, ele indo para um time lá na Série B, para poder ganhar experiência, para ganhar rodagem, quilometragem. Importante, voltou pro Vasco bem. Foi muito interessante essa jogada do Vasco de levar ele para um time lá, para ele se desenvolver e voltar. Então, palmas pro senhor Pedrinho, que foi inteligente nessa decisão. Acho que foi até, não sei se foi na época do Pedrinho que ele fez isso não, mas se foi, palmas pro Pedrinho, foi inteligente o que ele fez, que agora o Barros é um leão. Você vê o Barros em campo, ele não cansa de correr, vai no lado da defesa marcar, vai no ataque armar jogada, um leão, tanto com a bola, tanto sem a bola, marca bem, distribui a jogada bem, muito bom jogador é esse Barros.
No Vasco teve uma oscilaçãozinha ali no começo, que ele pegou aquele Vasco que vinha mal de 2023, que começou muito mal aquele ano. Depois o Vasco deu uma melhorada e ele perdeu espaço ali para Matheus Carvalho e Hugo Moura. Ele depois pro Paulinho Paula, foi perdendo espaço dele ali, até que ele foi emprestado. E esse empréstimo valeu a pena, porque ele voltou com casca, voltou bem e voltou para ser titular. Para ser titular, não é para ser opção de Thiago Mendes, né? Não foi para ser opção de Hugo Moura, opção de Tietê, aí não. Ele veio para ser titular, porque ele fez o quê? Umas 3, 4 partidas. Em nenhuma você viu ele fazer alguma coisa que, um erro. Me fala um erro que você viu do Barros, que foi aquele erro que você falou assim, nossa, que erro, coisa. Não teve, porque o Barros, leão em campo também. Outro que foi bem demais hoje na equipe do Vasco. Vamos pôr agora pro meio de campo do Vasco, ofensivamente, né? Que tínhamos o Coutinho, que na minha opinião, o Coutinho que todo mundo tava falando mal. Aquele Coutinho que não consegue desempenhar, tá mal, e lesiona toda hora, não sei o que. Gente, esquece. Coutinho aí ficou no passado, acabou. E agora esse Coutinho do Vasco aqui é o melhor Coutinho. É o melhor Coutinho desde a época que ele era do Bayern de Munique. Foi o melhor Coutinho desde a época dele do Bayern, que foi o último Coutinho bom, foi aquele Coutinho de 2020, que é do Bayern campeão da Champions. O último Coutinho bom de ser daquele. E agora é o melhor Coutinho nos últimos anos, é esse de 2025. O que o Coutinho vem sendo importante para essa equipe do Vasco não dá no gibi. O Coutinho, ele armou a jogada do lance da falta que gerou o gol do Vasco. Teve chance de matar o jogo hoje para acabar. Teve chance aqui, chance ali. Então o Coutinho foi um leão também. Outro jogador gigante hoje. Se não era o Coutinho no time do Vasco hoje de titular, eu acho que não dá. Eu acho que o Vasco não tinha a mesma produtividade ofensiva que teve no primeiro tempo. Porque o Vasco teve chance de fazer o segundo, até o terceiro no primeiro tempo, graças a ele, que armou a jogada. E no segundo quase fez o gol da classificação mais uma vez. Uma que ele corta pro meio e bate, e outra que a bola vem enrolada pro meio, ele chuta e a bola passa para tiro de meta. Que foi um lance muito parecido com o gol dele contra o Sport. A gente vê que o Coutinho tá agora focou no futebol, focou aqui no Vasco, tá bem, tá melhorando, e que isso seja coroado com alguma coisa grande pra ele, né? Porque ele merece um título com o Vasco. Ele abdicou de muita coisa pra estar no Vasco, abdicou de Europa, abdicou de muita coisa. Beleza, não tá em bom momento, mas com certeza um time ali, segunda partida da Europa, o time da Arábia, o time ali, ia querer o Coutinho, gente. Porque o Coutinho tem nome, ele foi anos dentro de Liverpool. Depois Barcelona, Bayern, então ele tem nome. Então, com que te queria? E ele falou, não, eu vou pro Vasco da Gama. E ele tá sendo retribuído agora. Tá jogando bem, o time tá passando de fase na Copa do Brasil. Então é importante pro Coutinho isso aí. É importante pro Coutinho pra ganhar confiança. Porque lá no início do Vasco, quando ele tava mal, ele fazia um gol, ele baixava a cabeça. O time não ia bem no jogo, ele ia abaixar a cabeça. Agora, tu vê o Coutinho sorrindo, o Coutinho brincando. Porque agora o Coutinho tá solto em campo, solto. Dá a impressão que o Coutinho ele tava sem ritmo de jogo pro Brasil, não era acostumado com o futebol brasileiro, é porque ele saiu muito jovem daqui, não teve muita experiência no futebol brasileiro. Então ele teve que, era o período de adaptação para ele no futebol brasileiro. Agora que ele já passou por esse período, tá voando o Coutinho também, voando baixo. Vem fazendo gol nos últimos jogos, então outro importante. Trio de ataque, vou falar do trio de ataque agora. Ryan, Verratti no ataque, no centroavante e no outro lado Nuno. 3 jogadores, na minha opinião, os 3 jogadores. Verratti, hoje eu posso dizer que sim, é uma análise meio difícil do Verratti, uma análise mais difícil. Por quê que é difícil? Porque o Verratti ele foi importante no sentido de ser aquele pivôzinho, receber a bola e sofrer a falta, tentar dar uma arrancadinha assim, meio que, não precisa ser aquela arrancadinha, não, só um trotezinho ali, passou pra tomar um rapa e cair e sofrer a falta. Então ele foi importante nesse sentido, porque hoje o time do Vasco jogou naquela forma que a gente fala assim, é mais fácil tirar o Verratti, que era o quê? O time tá todo retrancado e tem que fazer contra-ataque. O Verratti não funciona. E hoje ele foi importante, até na zaga, que teve o lance do Botafogo, que o Botafogo ia estar pro gol, o Verratti volta na zaga e toma um chute na cara, ou é um bicão, não lembro como é que foi. Eu lembro que a bola veio, o Verratti tirou dali. Até na zaga hoje ele foi bem. Então assim, eu entendo o Diniz ter tirado ele, que ele é batedor de pênalti, bateu o dele, fez. Então assim, inteligente o Diniz ter tirado ele no jogo de hoje. Se fosse uma partida de Brasileirão, precisando de vitória, beleza, tira ele e bota um David. Então ele podia ter continuar em campo pra isso. Então o Verratti hoje não foi mal, não foi aquela partida, olha a partida Verratti, mas também não foi uma partida ruim, foi uma partida regular do Verratti, boa defensivamente ali, que teve alguns lances ali que ele tirou, e no ataque ali, sendo aquele pivôzinho para receber a falta, para segurar o jogo, cozinhar o jogo ali, foi importante para isso. Nuno, já falei, excelente contratação, já expliquei do Nuno, não tem mais o que falar.
melhor jogador do Vasco disparado nos últimos jogos. Hoje ele divide pra mim com o Paulo Henrique, ali como o destaque do Vasco no jogo. Eu, obviamente, já disse que pegou o pênalti. E agora eu vou falar do Matheus França, que eu falei que eu ia falar no final, que era uma coisa mais complexa. Matheus França entrou mal? Não. Entrou bem? Também não. Mas aí tem uma explicação do porquê ele não foi bem hoje. Não foi tão bem hoje. Ele vinha de um time lá com uma batida de campeonato totalmente diferente da brasileira. Tá, ele jogou no Flamengo ali, teve já minutagem de futebol? Teve. Mas assim, tava um ano jogando no futebol que não era brasileiro, tem que voltar a ter ritmo de futebol brasileiro. Teve uma lesão grave, teve outras lesõezinhas, então assim, ele vinha parado, não vinha jogando muito. Então, pra ele recuperar o ritmo dele, a batida que ele tem aquele gás dele de arrancada, de coisa, vai demorar um tempinho ainda, vai demorar um pouquinho ainda. Então, na medida do possível, do que ele tinha de físico, de gás pra jogar hoje, não foi uma partida de todo ruim. Teve uma jogada ali que ele recuperou a bola, deu um passe aqui e ali, teve uma arrancadinha ali que ele levou a bola para o ataque ali, que ele adiantou um pouco demais. Então não foi uma partida ruim. Chegou lá, bateu seu pênalti também, botou a cara. Porque pênalti hoje em dia não é mais o técnico vai lá escrevendo lá, não. Agora hoje em dia eu falo, eu vou bater e eu vou lá cravar. Então, se ele bater, é porque ele foi lá e falou, vou bater e vou fazer. Então também teve culhão para fazer isso. Então não tem muito, não vou falar que foi excelente, ó, que partida, não. Também não vou falar que foi uma partida horrível. Foi mediano, dentro do ok, que não comprometeu em nada e que no final ajudou com um pênalti convertido. Boa partida dele. Muito boa partida do Matheus França ali, no medida do possível, assim. No medida do possível. Obviamente, que ele tem que melhorar algumas questões e tudo mais, mas no medida do possível foi bem. Gostei. No mais é isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Aqui é Vasco, vambora. Camisa gigante pesa. Camisa pesa. Vamos pegar o Fluminense, passar nas Flores, eliminar a Flores. Que Flores também é outro time que a gente bate, então vamos eliminar as Flores e ir pra final lá. Que agora é só em dezembro ali as semis e a final, então tem tempo do Vasco organizar o time. Vamos ter tempo para poder botar o Carlos Cuesta pra ser titular, Robert Renan, Matheus França, Thiago Mendes, o Andrés Gomes. Então temos para fazer isso, temos tempo pra isso, então é salvar do rebaixamento ali que eu acho que tá brigando, que com esse elenco aí eu acho que dá pra gente sonhar até com um 10º lugar, nono ali, uma colocação mais acima, então dá pra sonhar com uma coisa boa. Dá até, por exemplo, foi importante essa mudança do calendário, porque o Vasco ele vai ter tempo de melhorar o seu elenco pra reta final do Brasileirão ali, se salvar e depois só focar no Copa do Brasil. Então, importante pro Vasco foi essa mudança de calendário. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aqui nos comentários aqui, ó, sua comemoração aqui pela classificação do nosso Vascão. Passamos, graças a Deus. Aqui é Vasco. Valeu, tamo junto, galera. Valeu.